Olá, amigos do Sentido, estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem, e a temática do nosso trabalho hoje será sobre aonde dói em você, né? Sim, não é um vídeo a respeito das demandas de psicologia dentro dos consultórios, né? Quando fala-se de sofrimento, quando se fala de dor, logo nós já pensamos em depressões, em ansiedades, em fobias, em ideações suicidas, né? Que sim, são temáticas muito comuns dentro dos consultórios, onde essa pergunta em algum momento ela vai aparecer, para que a gente possa tentar mais ou menos localizar o paciente dentro do seu próprio sofrimento e aí desenvolver todo o trabalho da psicoterapia. Mas essa é uma pergunta que a gente pega emprestado das nossas terapias para colocar dentro de casa, quando a gente está vivendo dentro do contexto familiar e não compreendendo muito o que está acontecendo, que a gente não consegue resolver os nossos sofrimentos. Muitos pais, às vezes, tendo dificuldade de entender qual que é a sua posição, a sua função e qual que é o conteúdo da sua missão dentro da sua família, a família concreta, a família dele. Às vezes as mães também têm às vezes uma dificuldade de compreender esse lugar de mãe, esse lugar de esposa, né? Esse lugar de mulher dentro da sua família. E os filhos, dependendo da idade aí, né? 12 anos para frente, a gente já vê que a pessoa já tem alguma consciência e já é capaz também de mais ou menos sentir dificuldade de fazer compreensões de qual é o lugar e qual é a função dele dentro de casa, de modo especial os adolescentes, né, porque estão justamente nessa fase de organização da identidade, autoafirmação da vida, tentando aí fazer o desenvolvimento da sua personalidade, e não tem outro jeito, gente, é parte da nossa missão familiar ajudar os filhos, né, a um bom desenvolvimento da sua própria personalidade. Então a gente está lá enquanto membros da família, olhando para a família, e parece que nós perdemos de vista aquilo que nos une. E para que a gente possa ordenar e tentar mais ou menos compreender qual que é esse nosso lugar e aonde é que eu preciso muitas vezes melhorar, né? Refletir, né? Vamos dizer assim, desenvolver essa musculatura para melhor suportar e superar as dificuldades que não permitem que a gente desenvolva bem a nossa missão. Por isso que essa pergunta emprestada dos consultórios, ela se torna muito pertinente. Então, por exemplo, quando a gente olha para um pai e pergunta para o pai, olha, vamos tentar começar dessa pergunta. Quando você olha para você perante a sua família, diante daquilo que você vê, diante daquilo que você de algum modo está vivendo, isso não é uma reflexão que a gente consegue de imediato, gente. É importante que a gente pare um pouquinho, pense, reze e entregue essas questões a Deus. E nesse contato íntimo com a própria consciência, a gente ser capaz de responder essa pergunta. Você, pai, aonde dói na sua paternidade quando você está diante da sua família? Às vezes um pai começa a perceber que dói lá onde ele vê que não consegue exercer a sua paternidade. Se esqueceu de que pai tem uma função e de que muitas vezes a família está totalmente desordenada, está totalmente indisciplinada, porque ele não consegue exercer essa sua função. Muitos vídeos no canal falando a respeito da paternidade, lá no Instagram também a gente está tentando desenvolver todo um trabalho em cima dessas funções. Por quê? Porque eu tenho insistido que a função de pai e mãe são funções insubstituíveis. Se você, pai, não consegue exercer a sua autoridade e refletir acerca das suas dores, sem vitimismo, não estamos nessa vibe, como diriam os jovens hoje em dia, né? No sentido de criar observações acerca da nossa missão, tendo essa consciência de que se eu não o fizer, ninguém poderá fazer por mim, as consequências sim serão bastante ofensivas, às vezes até nocivas para a família. O exercício da autoridade, o exercício da palavra, praticar, né, os paternos conselhos, a paterna disciplina, né,
a paterna autoridade. Você é a cabeça e precisa desempenhar bem esse papel, conversando, reunindo, sendo capaz de fazer a sua compreensão a respeito dos valores que você quer viver e que a sua família precisa viver dentro de casa, né? A apresentação dos limites para que a família tenha uma direção. A cabeça é o lugar onde os órgãos, né, dos sentidos estão depositados, né? A audição, a visão, o olfato, o paladar, né? Os sentidos que dão a direção para que a gente se localize perante a realidade, né? Então, um corpo sem uma cabeça é um corpo que fica totalmente enlouquecido, sem saber para onde ir. Fundamentalmente, esse é um exercício do pai. Às vezes nós perguntamos para você que é mãe, na sua maternidade, na sua condição de mãe, esposa, quando você olha para a sua família, como você responderia essa pergunta? Aonde dói em você? Às vezes uma mãe dentro de casa, né, ainda mais essas mães de transição que já estão fora do seu trabalho e criou muita expectativa com o trabalho, acreditando que nesse lugar do trabalho ocorreria uma realização, e de repente, quando retorna dentro de casa, no exercício da sua maternidade, já começa a perceber que, porque trabalhou tanto, já está tanto sem energia, que agora, além de não conseguir uma realização no seu trabalho, também não consegue uma localização e uma realização dentro do seu lar. Então, às vezes, dói nessa mãe perceber que ela não está dando conta de exercer a sua função de mãe, a função dos afetos, a função do acolhimento, a função da atenção aos filhos, né? De reunir os filhos para si, para que possa ensiná-los nesse desenvolvimento afetivo, nesse desenvolvimento propriamente humano. A mãe também tem esse caráter disciplinador dos afetos. É a mãe que, em regra, está lá conversando com os filhos a respeito das dificuldades que o filho traz, mas muitas vezes a mãe vê que dói porque ela não está tendo tempo mais de conversar com o seu filho, e que de repente as notícias que ela tem do filho é quando a escola reclama, é quando ele fica doente, é quando algum desastre acontece e ela se dá conta que, nossa, faz 1 mês, 2, 3 meses que eu não tenho uma conversa mais objetiva, afetiva, materna com os filhos. Às vezes você que é filho, que tem aí seus 12, 13 anos também, já é capaz de começar a se interrogar reflexivamente, olhando para a própria consciência, tentando responder essa pergunta: aonde dói? Né? No desenvolvimento da sua identidade, no desenvolvimento da sua personalidade, algumas crises que vão passando e que te deixa numa sensação de que você virou um incômodo dentro de casa e que você já está com seus medos porque parece que nada vai dar certo. São algumas crises que são muito comuns na adolescência, que a gente diria até que são normais, né? É o momento em que a vida exerce uma violência na personalidade do adolescente, fazendo com que ele precise fazer esses confrontos para superar. Então é uma fase que seria essa demanda do filho, né? Como lidar com a violência que a vida traz para mim? Eu já sou capaz de identificar que saí desse mundo infantil, onde o universo é cor-de-rosa, cheio de coloridos e de frescores infantis, e já entrei agora na adolescência, onde eu sou capaz de perceber que o mundo é maior do que o universo infantil e que eu preciso começar a dar conta disso. E é claro, aí a gente vê também na própria demanda dos filhos um pouquinho o lugar onde a missão de um pai e de uma mãe se faz presente, né? É muito importante a gente encontrar algumas estratégias que nos ajudam a ordenar a direção da nossa família e a começar por nós mesmos. Lembre-se, você é alguém da sua família, não adianta esperar que a família mude espontaneamente. Uma família muda quando seus membros estão dispostos a unidos no mesmo objetivo, unidos nas mesmas finalidades e propósitos, lutando para a construção dos valores que ali estão definidos. Essa família, ela consegue
elevar e amadurecer apesar dos seus sofrimentos. Vamos lembrar, gente, o sofrimento, a dor é uma realidade. Não tem como não sofrermos, não tem como em algum momento não doer em nós alguma coisa. Mas vamos lembrar que o sofrimento e a dor precisam ser lidos como uma grande ocasião, uma grande oportunidade para que a gente, nos interrogando a respeito da dor, sejamos capazes de operar dentro das nossas famílias no crescimento para o melhoramento das nossas missões. Tá bom? É uma breve reflexão, deem uma pensadinha nisso, a gente se vê no próximo vídeo.